Hoje nós vamos conversar com Marcelo Bentivolio, cofundador e CFO da Keytech. A Keytech traz uma abordagem diferente para serviços bancários. Serviços bancários são necessários, os bancos não. Obrigado, Marcelo, por conversar conosco. Conta pra gente um pouco da trajetória da QI. A melhor forma de explicar o que a Keytech faz é falando um pouco de um exemplo prático, né? O exemplo prático é o seguinte: imagine que qualquer empresa no Brasil, para ela poder oferecer alguns tipos de serviços financeiros, ela precisa de duas coisas. Ou ela precisa de um tipo de licença de autorização do Banco Central para poder oferecer algum tipo de serviço, por exemplo, crédito. Somente instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem oferecer crédito, né? Ou ela precisa de algum tipo de infraestrutura tecnológica. Ela precisa de algum tipo de software, algum tipo de conexão é, com alguma entidade, algum agente do mercado financeiro, e esse software é o que permite ela fazer alguma transação. Por exemplo, se você quer emitir um boleto, né, você precisa ter uma conexão com a Núclea, né, que é a empresa que faz a emissão dos boletos. Então, ou você precisa, às vezes você precisa dos dois, às vezes você precisa da licença, às vezes você precisa do tech, né? Então, a melhor forma de explicar a QI é os dois. A gente é a empresa de tecnologia que cria a infraestrutura para poder operar serviços financeiros, e a gente também é a empresa que detém as licenças necessárias para você poder oferecer tais serviços. A ideia, ela nasceu das nossas experiências nas nossas empresas antes da Keytech. Quem montou a QI, né, o fundador, o Pedro McDowell. É, eu entrei na QI depois de 2 anos, né? Esse período entre a QI nascer e eu entrar na QI foi um período que eu estava desenvolvendo projetos de consultoria no mesmo setor. Na minha primeira empresa, eu montei também uma fintech que fazia crédito para PMS, só que como a Keytech não existia, eu precisava trabalhar com financeiras tradicionais, né? E aí uma financeira tradicional, um banco tradicional, eles são lentos, eles não têm tecnologia nativa, não têm APIs nativas. Então, quando o business nasceu, ele já nasceu com um propósito muito claro, né? E aí, na terceira pergunta aqui, né, qual que foi o MVP, o teste de conceito? Na verdade, o MVP, o teste de conceito, foi a primeira empresa de cada um de nós, assim, né? Que não deu certo no meu caso, né? No caso do Pedro foi uma empresa até bem sucedida, tal, ele vendeu a empresa, etc. No meu caso eu fiquei 4 anos empreendendo, montando a primeira empresa e não escalou, não teve tração, etc. Mas esses 4 anos foram os aprendizados que eu precisava para chegar na QI com uma cabeça de, cara, é isso que eu preciso montar, né? Então, a QI já nasceu com uma proposta de valor muito clara, né? Com um tipo de cliente muito claro. E a gente precisou ajustar muito pouco o nosso modelo de negócio, porque era um negócio que a gente de fato sentia na pele, assim, o que precisava ser feito, né? Então, fomos, assim, desde o começo, que foi, vamos construir infraestrutura para serviços financeiros, né? É, essa tese não mudou. O que mudou ao longo do caminho? Mudou o escopo de atuação. A gente começou com a infraestrutura de crédito, aí a gente passou para a infraestrutura bancária também. Então, a gente começou emitindo crédito, depois a gente passou para abertura de contas, emissão de cartão, o transacional, né? O que o mercado chama hoje de Banking as a Service. Para a gente foi ao longo do tempo, a gente foi construindo a plataforma bancária, mas o foco era o crédito. E aí, além disso, a gente também começou a construir tecnologia para ajudar nessas operações. Então, como é que você faz banking, como é que você faz crédito bem feito? Você precisa de um bom onboarding, você precisa de um bom antifraude, você precisa de uma boa análise de crédito. Então, a gente começou a construir tecnologia em cima disso, né? Como fazer um bom onboarding. A gente fez uma aquisição, a gente comprou uma empresa, né, de antifraude,
E aí a gente começou a construir antifraude focado em serviços financeiros, né, com reconhecimento facial, com um OCR de carteira de motorista, RG, etc. Então, é, o modelo de negócio não mudou, o escopo foi aumentando, e aí em algum momento do tempo a gente veio e falou assim, cara, ao invés de a gente ser um business de infra para crédito, agora na verdade a gente é uma infra one-stop shop, qualquer produto financeiro. Qualquer coisa que você queira fazer relacionado a serviços ou produtos financeiros, a Keitech é a sua plataforma aqui e você não precisa mais, se eu quiser fazer crédito, eu faço com a Key, se eu quiser fazer outra coisa, eu faço com outro player, né? Porque é isso que acontecia no começo, né? Então o escopo foi aumentando ao longo do caminho, né? O principal desafio é time, assim, esse é o principal desafio. Pessoas é o que, assim, é o que constrói uma companhia, achar o talento certo, né, no momento certo da companhia, essa é a parte mais difícil. Conforme a companhia cresce, se torna cada vez mais difícil, né, pessoas, e, e é normal você errar muito nesse processo. Né? A pergunta correta não é pensar em desistir. É, a pergunta correta é ser sincero por que não está funcionando, né? E eu acho que empreendedor, ele é, por definição, otimista. Se nós não fôssemos otimistas, a gente não empreenderia, porque empreender, né, desculpa o francês, mas é foda. É, e eu acho que essa é a parte, um aprendizado da primeira jornada, é ser sincero com você mesmo do porquê não está funcionando. Né? Então, ao invés de pensar em desistir, cara, não é pensar em desistir, é pensar em mudar. Como é que você muda para esse negócio funcionar? O que está faltando? Né? É, e eu acho que eu demorei muito tempo para sair daquela fase de dizer, lua de mel do empreendedorismo, que são os 2 primeiros anos, assim, que você está vislumbrado e tal, e você faz coisas que você acha que é trabalho, mas na verdade não é trabalho, você acha que é geração de valor, na verdade não é geração de valor, e a hora que você vê, você tá meio que se enganando ali, tentando fazer o negócio acontecer de qualquer jeito e o negócio não tá acontecendo. E muitas vezes não tá acontecendo porque você não tá dando o direcionamento correto pro negócio, né? Quando você é o fundador. Então acho que esse foi o aprendizado ali da primeira jornada. Eu acho que eu teria feito várias coisas diferentes. É, eu acho que a primeira delas é o negócio da cultura, né? É, em vários momentos a gente se perguntou, puta, será que a gente está fazendo certo, né, em ir na contramão do mercado? Putz, será que a gente não está perdendo talento? Né, a gente perdeu talento, a gente perdeu gente. Então, o que que eu faria diferente? Eu acho que eu seria mais firme e duro em relação à cultura, mas eu também seria uma pessoa mais paciente e tentaria explicar mais e tentaria mostrar mais do porquê disso, né? E eu acho que eu gastei pouco tempo tentando educar as pessoas, né, que acabaram saindo da Keitech durante esse período, né? E a gente acabou perdendo alguns talentos importantes. E eu acho que eu vejo que a gente perdeu esses talentos por falta, de novo, de comunicação, falta de clareza, falta de tentar mostrar um pouco mais o caminho. A gente já captou, fazendo a conta de cabeça aqui, mas a gente captou mais ou menos 1,5 bilhão de reais. Foi 270 na primeira captação, 270 de real na primeira captação, aí 940 na segunda. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 270 mais 940 mais 250 mais 62. É isso aí, 1,5 bi de reais. É, essa, essa captação toda, é, a grande parte disso foi para aquisições. A gente fez duas grandes aquisições, né? A gente fez a Zaig lá em 2021 e a gente fez a Singular ano passado. É, a companhia sempre, desde o começo foi uma companhia geradora de caixa, com boas margens, né? Então a gente nunca dependeu de venture capital para crescer, né? Tanto que a gente não captou no começo, a gente captou depois de
quase 4 anos, então 3 anos e meio mais ou menos aí que a gente foi ao mercado. A companhia começou em 2018, a gente foi fazer a primeira captação no final de 2021. E nesse período, né, quem que financiou a companhia? A gente botou dinheiro no começo e assim, e para contratar mais uma pessoa, tem que gerar mais receita. Se tiver mais receita, não contrata. Então, uma cabeça mais old school nesse sentido, né, de ser um business mais um business fora do venture track que a gente está acostumado a escutar aí de Silicon Valley, etc. Mais pé no chão e mais gerar resultado para poder investir mais.